Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, live Desperte Seu Legado. Nós estamos no 9º dia e hoje o convite é: tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Eu já gostaria de começar essa live aqui dizendo: existem duas formas da gente enfrentar a vida. Uma é tendo um coração ensinável e a outra é sendo resistente ao crescimento. O crescimento, ele é uma resistência, porque às vezes nós não conseguimos encontrar no meio da dificuldade algo bom. E aí eu fico na minha zona de conforto, eu não cresço. E existem essas duas formas. E o convite de hoje é: tenha um coração ensinável. Qual a diferença entre esses dois? O coração ensinável e o resistente ao crescimento. O coração ensinável, ele é aquela pessoa que ela está disposta a aprender. Ela está sedenta por conhecimento. Mesmo que ela seja repreendida, mesmo que ela esteja passando por um momento de dificuldade, mesmo que ela esteja numa fase ruim da sua vida, ela olha para aquela dificuldade e ela pensa o seguinte: o coração ensinável, ela pensa assim: o que eu vou tirar de bom dessa situação? O que eu tenho que aprender com essa situação? Como eu vou sair melhor diante desse desafio? Este é o coração ensinável. O coração ensinável, ele está aberto para viver a vida com sabedoria. Ele está aberto para temer ao Senhor e dizer assim: Deus, o Senhor me colocou nessa situação, mas eu não sei às vezes até como sair dela. Eu não sei como eu vou superar esse momento. Mas um coração ensinável, ele tira algo de bom desse momento, dessa situação, e ele vai aprender com aquele processo ruim. Tem um provérbio que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, o coração ensinável, ele está disposto a ouvir, refletir e aprender. Às vezes, a gente não dá ouvidos para conselhos. E uma pessoa que tem o coração aprendiz, que enfrenta a vida com um coração de aprendiz, ela está aberta para escutar conselhos. Pessoas que às vezes já superaram desafios que você ainda não superou. Porque se existe um desafio na sua vida que você ainda não superou, eu tenho certeza que alguém já conseguiu superar esse desafio. E um coração ensinável é aquele coração disposto a ouvir o outro, a receber o conselho. Claro que você precisa sempre estar atento quem vai te dar conselho, quem vai entrar na sua vida, quem vai interferir no direcionamento da sua vida. Mas a gente partindo do que a arrogância já não faz parte de um estilo de vida de uma pessoa que tem um coração de aprendiz, eu preciso ouvir, porque a palavra de Deus diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Olha que palavra bonita. Então, quando eu tenho um coração ensinável, eu também ouço aquilo que os outros têm para falar. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou ouvir não, eu tenho razão, eu sou certo, isso, aquilo. Esse não é um coração ensinável. Esse não é um coração de evolução, um coração onde você vai crescer. Porque a arrogância e o orgulho está tomando conta. Se você tem esse tipo de pensamento, a arrogância e o orgulho está tomando conta do seu coração. E a proposta de hoje, o tema de hoje é: tenha esse coração ensinável. E essas duas formas de lidar com a vida: tendo um coração ensinável ou resistente ao crescimento. A pessoa que é resistente ao crescimento, ela é aquela pessoa que
quando ela está enfrentando um tipo de dificuldade na vida, um obstáculo, um desafio, ela entende que aquilo ali é algo ruim. Ela vê aquilo ali como uma queixa, uma lamentação. E ela não aprende com aquela situação. Pelo contrário, ela quer fugir, ela quer se vitimizar, ela quer falar que tudo acontece comigo, tudo de errado que pode acontecer com uma pessoa sempre acontece comigo. É aquela pessoa que é reclamona, aquela pessoa que ela não evolui diante dos desafios. E essas duas formas de enfrentar a vida, ou você tem um coração ensinável, que você aprende e você se torna mais forte ainda diante do desafio, ou você é resistente ao crescimento, porque os desafios da vida, as fases ruins, os ciclos que muitas vezes nós queremos encerrar, eles servem como trampolim, como escada, para você ir para o próximo nível. Então, se você está passando um desafio, se você está passando por uma dificuldade, ou se você está enfrentando a vida e você sente que às vezes suas forças estão meio que se esgotando para resolver determinadas situações, tenha um coração de aprendiz. Olhe para esse vale, para esse momento de dificuldade e faça a pergunta assim, ó, o que eu ainda preciso aprender com essa situação para eu me tornar uma pessoa ainda mais forte, para eu me tornar uma pessoa ainda mais resistente? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não olhar para aquele desafio e falar assim, meu Deus do céu, tudo acontece comigo, tudo é mais difícil para mim, eu sempre vejo as outras pessoas com mais facilidade, evoluindo, crescendo, mas comigo sempre é mais difícil. Isso você alimenta uma mentalidade de queixa. E tudo começa aqui. Tudo começa como você enxerga a vida. E a pergunta é, como você tem enxergado a sua vida hoje? Com um coração ensinável, onde os desafios, os momentos de dificuldade, ou as fases que você está passando, está te ensinando algo e você vai sair mais forte desse momento, ou você está com um pensamento de resistência ao crescimento. Eu quero ficar na minha zona de conforto, eu não quero nada que me tire da minha zona de conforto, eu não quero nada que me faça ter que enfrentar algum tipo de desafio. Às vezes a gente vive numa montanha-russa, há momentos que você se sente mais forte e você olha para o desafio, e aquele desafio você olha com o coração ensinável, mas há momentos na vida que a gente se sente injustiçado, e esses momentos que a gente se sente injustiçado, pode ser que você está tendo um coração resistente ao crescimento. E depois que eu aprendi algo na minha vida, que os momentos de dificuldade, eles são uma preparação para um próximo nível. Porque se você não está conseguindo lidar com um tipo de dificuldade, às vezes até pequeno, às vezes pra gente, quando a gente está passando, né, aquele momento ruim, parece que é tudo muito grande, parece que é tudo muito complicado, parece que é tudo muito difícil, eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir ultrapassar essa fase. Mas depois que você passa, você supera, você sobe um degrau e você vai para um próximo nível. E quando você vai para esse próximo nível, você olha para aquele momento que você superou e você fala, olha só, não era tão grande assim. Esse gigante não era tão gigante. Esse monstro não era tão grande assim. E é isso que, quando eu tenho esse coração ensinável e eu busco sabedoria, entendimento e enfrentar as dificuldades, eu evoluo, eu cresço. Porque uma coisa eu aprendi, Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Ele tem... Os planos dele é infinitamente mais do que nós podemos imaginar, pensar, sonhar. E quando eu olho para minha
para minha limitação. Eu preciso entender assim, ó, eu preciso ir um pouco além. Eu preciso encarar a vida com mais bravura. Eu preciso encarar essa vida, esses desafios e olhar para eles e falar assim, algo de bom eu vou tirar. Porque se Deus tem planos infinitamente melhores do que eu e você podemos imaginar, sempre depois do deserto, sempre depois da dificuldade, sempre depois do vale, vai vir algo bom, vai vir algo que vai alegrar o nosso coração. E é uma preparação. Se você quer evoluir na vida, se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa que cresce, uma mentalidade de crescimento, é muito importante que a gente supere os desafios e que não fique preso às reclamações, não fique preso às dificuldades que a vida nos coloca. A pergunta é, quando você enfrentar um desafio, olha só uma dica legal, o que eu posso aprender com isso? Se você está passando hoje por um desafio, seja financeiro, seja profissional, seja num relacionamento, faça essa pergunta. O que eu posso aprender com isso? Porque quando você se questiona, você automaticamente vai buscar as respostas certas. Agora, se você reclama, você aumenta ainda mais aquele problema. Aquele problema sempre vai ficar mais gigante diante de você. E aí, você faz uma segunda pergunta. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor por meio dessa experiência? Então, se você olha para essa dificuldade e faz essas duas perguntas, o que eu posso aprender com isso? E como eu posso me tornar uma pessoa melhor diante dessa experiência? Eu tenho certeza que você vai encontrar as respostas. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração diante de Deus e falar, Deus, eu não sei como lidar com essa situação, mas eu quero ter esse coração ensinável. Eu quero ter esse coração humilde, eu quero ter esse coração contrito, eu quero ter esse coração que busca sabedoria. Em Provérbios diz o seguinte, o coração que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então assim, ó, quando eu tenho esse coração ensinável, eu vou ter discernimento do que é bom, do que é ruim. Eu vou ter sabedoria para sair dessa situação mais depressa. Agora, se eu olho para aquela situação, se eu olho para o desafio e eu só penso que é difícil, que está complicado, aí encosta uma pessoa, você às vezes, em vez de agradecer por aquele momento que você está passando, você reclama, você acha que tudo é punição, tudo é uma injustiça, tudo é uma queixa para a sua vida. Dificilmente você vai sair desse loop. Porque todo problema, quando você reclama, você aumenta esse problema. E a solução, através da reclamação, ela não vai existir. Não existe solução através de uma reclamação. Reclamar, você só está verbalizando os seus sentimentos. Você só está lamuriando. E se você, de fato, quer ir para um próximo nível, tire a reclamação dos seus lábios. Tire uma conduta de olhar para os seus desafios e entender que eles são só pedras na sua frente, só paredes, só portas. Se você está com uma pedra, uma parede, uma porta, um desafio na sua frente, a pergunta é, como eu vou fazer para abrir? Como eu vou fazer para tirar essa pedra? O que eu preciso aprender com esse desafio? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Porque se você quer evoluir, se você quer crescer, você precisa enfrentar esse problema hoje. Por quê? Vão vir problemas maiores.
E às vezes esse problema que você está passando hoje é um treinamento para você enfrentar um problema maior, para você superar um problema maior. E problemas são como o deserto, são passagens. Fases difíceis são passagens. São fases que você vai superar, que você vai passar. Mas desde que você tenha um coração ensinável, desde que você escute, desde que você deseje sair da sua zona de conforto, desde que você faça essa pergunta: o que eu tenho que aprender com isso? E como eu posso me tornar uma pessoa melhor? No dia de hoje, eu queria te dar uma ação aqui, uma tarefa para você fazer. Pergunte a você mesmo: como você tem reagido aos desafios da vida? Você tem enfrentado as dificuldades como esse coração de aprendiz que olha para o desafio e fala assim: nossa, o que eu vou aprender com ele? Ou você tem agradecido às vezes pelo desafio? Eu coloquei isso como hábito na minha vida. Às vezes estou enfrentando um desafio, uma forja, um momento ali de dificuldade. Eu falo: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está colocando isso aqui diante de mim, porque eu sei que isso aqui é um treinamento, o Senhor está me preparando para algo maior. E aquilo ali já aquece o meu coração. Por quê? Porque eu entendi que se eu superar esse desafio, pode vir outro maior, mas só que eu também vou evoluir, eu também vou crescer, e a minha mente também vai expandir. Então é sobre isso, é sobre a gente enfrentar os desafios e se tornar mais resistente. Se tornar mais resistente. E aí você pergunta: você tem buscado sabedoria e crescimento? Ou você tem sido um resistente ao crescimento e você fica sempre preso nessa mentalidade de queixa? E daí eu queria propor para você selecionar. No livro a gente tem essa proposta aqui, que são as ações de todos os dias. E aqui eu ia propor para você, eu queria propor para você selecionar 3 situações desafiadoras. O que você está passando hoje que é desafiador? Você está passando algo na sua vida financeira que está sendo desafiador, na vida profissional, na sua vida pessoal? O que está sendo desafiador hoje para você? Qual é o desafio, o obstáculo que está na sua frente e você está com dificuldade de ultrapassá-lo? E aí, diante dessa situação, eu quero que você reconheça como você está agindo. Você está agindo com um coração ensinável, que é esse coração de aprendiz, que você enfrenta o desafio e se torna uma pessoa melhor? Ou você está agindo com um comportamento de resistente ao crescimento, reclamando, achando culpados, colocando a culpa nas outras pessoas? É porque o outro não faz, porque se ele fizesse eu estaria melhor. É porque o outro não me ajuda, porque se ele me ajudasse eu não estaria passando por esse tipo de situação. Como você tem lidado? Como você tem lidado com os desafios da sua vida? Selecione 3. E aí você escreve, olha só, e seja sincero com você. Seja sincero com você. Olha, diante desse desafio, eu fico jogando a culpa no outro. Diante desse desafio, eu fico reclamando. Diante desse desafio, eu fico preso às minhas convicções e eu não ouço a outra pessoa. Seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Pegue essas situações. Às vezes você está passando por uma dificuldade no seu matrimônio, no seu casamento, no seu relacionamento. E às vezes você fica só colocando a culpa no outro. Que o outro precisa melhorar, porque o outro não faz isso, porque o outro não faz... Isso é uma mentalidade de queixa, de reclamação. Você está sendo resistente ao crescimento. Agora, se você olhar para essa situação e falar assim: olha só, o que eu preciso fazer? Como eu posso melhorar? O que eu preciso fazer de diferente para superar esse desafio? Isso é uma mentalidade
Isso é um coração ensinável, uma mentalidade de crescimento, tá? Se você está passando por dificuldade financeira e às vezes você fala assim, é o fim mesmo, agora não vai dar mais, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso e aquilo, isso é uma mentalidade de reclamação. Agora, se você está passando por dificuldade profissional, financeira, fala assim, o que eu tenho que aprender com isso? E como eu vou sair dessa? Quais são as ações que eu preciso fazer para sair dessa? Isso é um coração ensinável. Vocês percebem a diferença entre um coração ensinável e uma pessoa que é resistente ao crescimento? Só que você precisa trazer clareza para os seus desafios. Selecione 3 desafios, 2 desafios, 1 desafio. E perceba como você tem lidado com tudo isso. E depois que você escrever, você faça a pergunta seguinte: qual que é a decisão que você toma diante disso? Porque se você se vê como uma pessoa resistente ao crescimento, é necessário mudança. E daí você vai olhar para aquele desafio, você vai olhar para aquele problema e você vai falar o seguinte: o que eu tenho que aprender com esse problema e como eu posso me tornar uma pessoa melhor passando por essa experiência. Essas são as 2 perguntas que você precisa fazer quando você olhar para os seus desafios diários. Certo, gente? Eu queria só terminar com uma frase, que essa frase é uma frase que tem aqui no livro, que é: um coração ensinável transforma desafios em lições e obstáculos, desafios em lições e obstáculos em oportunidades de crescimento. Então, um coração ensinável, ele vê a porta, a pedra, o desafio como uma oportunidade de crescer, de evoluir, de se tornar uma pessoa melhor. Então, que você tenha um coração ensinável. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, para pedir para Deus nos dar sabedoria e entendimento para ter esse coração ensinável. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos vê. Pai, eu queria colocar diante de Ti todos os desafios, Senhor, que eu estou passando, e que eu tenha sempre um coração ensinável, Senhor. Que eu olhe para os desafios e consiga enxergar oportunidades de crescimento. Que eu olhe, Senhor, para esses momentos de dificuldade, mas eu tenha um coração contrito, um coração humilde, um coração que é moldável, Senhor, ao Teu Espírito Santo, e que eu consiga aprender e sair desse momento, dessa situação, uma pessoa melhor. No dia de hoje, Senhor, eu quero fazer um exame, Senhor, de consciência e analisar, Pai, quando eu me deparo com um momento de dificuldade na minha vida, como eu tenho lidado com essas dificuldades. Se eu tenho lidado, Senhor, reclamando, só questionando, culpando, Senhor, a mim mesmo e outras pessoas, Pai. Ou se eu tenho olhado para esses desafios como uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Então que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria no dia de hoje, para que a gente tenha entendimento, Senhor, de tudo o que a gente precisa enfrentar, Pai. E que, de fato, a gente tenha esse coração ensinável. Coloque as pessoas certas, Senhor, no dia de hoje para falar conosco, com sabedoria, com conselhos, com direcionamentos, com conselhos, Senhor, que vão nos colocar no Teu caminho, Pai. Então que a gente possa sentir a Sua presença durante todo esse dia. E que o nosso coração seja um coração de aprendiz, um coração ensinável. Porque um coração que agrada o Teu coração, eu tenho, Senhor, convicção e certeza, Pai, que é um coração de crescimento. É um coração que vai colocar a nossa vida em novos patamares, em novos níveis. E se os nossos sonhos, Senhor, são pequenos diante dos sonhos que o Senhor tem para nós, prepare-nos, nos ensine, Senhor, nos treine, para que a gente tenha capacidade de enfrentar grandes desafios, porque nós sabemos que depois de grandes tempestades, sempre vem um raio de sol forte, Senhor, para iluminar as nossas vidas. Eu quero Te louvar, Senhor, Te agradecer e pedir a Sua bênção, Senhor, sobre esse dia. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe o seu dia e que você tenha um coração ensinável sempre. Amém? Obrigado. Ótimo dia para vocês.